Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra falar de um livro que tá dando o que falar, literalmente. As pessoas estão amando ou as pessoas estão odiando. Eu posso dizer pra vocês que eu não sei. Eu não sei se eu amei, na verdade não amei e nem odiei. Eu tenho 350 mil ressalvas pra falar pra vocês, pra conversar aqui. Talvez não seja uma resenha muito positiva, então se você viu 350 milhões de resenhas positivas, a minha não é tão positiva, e se você viu 350 milhões de resenhas negativas, a minha também não é tão negativa. Eu vou falar sinceramente o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Vou tentar não dar spoiler, mas é importante a gente falar que o livro ele tem vários gatilhos, então se você aí acha que pode influenciar de alguma forma você, melhor nem ler, porque afinal de contas é uma leitura assim pesada, dizem que é o livro mais pesado da Colleen Hoover, a própria Colleen Hoover falou disso. Então vamos parar de blá 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 e vamos começar então a contar a história de Tarde Demais, como eu já falei, da Colleen Hoover. Sei que a Colleen, tem milhões de fãs aí pelo mundo, que idolatram, amam e tudo mais. Mas até aqueles que são fãs falaram, alguns se revoltaram e disseram que isso aqui não parece coisa da Colleen, por ser um livro muito pesado e enfim, ela mesma fala isso no início, que não tem muito a ver com ela, do que ela costumava escrever. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu li 3 livros dela e pra mim parece Colleen Hoover pelo fato de que Colleen Hoover, agora eu vou ser chata e talvez xingada por alguns, tem a receita de bolo. Muitas pessoas falam do Nicholas Sparks, que todos os livros do Nicholas Sparks são iguais, que sempre alguém morre no fim, aquela coisa toda, e eu concordo, realmente. Eu já li muito Nicholas Sparks e cansei, porque começou a ser repetitivo, mas o terceiro livro da Colleen que eu leio, e pra mim é a mesma coisa de sempre. A gente tem uma mocinha, que tá sofrendo algum tipo de abuso, seja ele mental e ou físico. A gente tem um cara escroto, e a gente tem um cara que vai salvar a pátria. E que é perfeito, Não vamos esquecer disso. O cara perfeito que vai salvar essa mocinha. E, além disso, você coloca aí umas cenas de sexo e você tem Colleen Hoover. Obviamente que é muito mais profundo que isso, tem muito mais discussões, nos livros delas e tudo mais. Mas é um livro previsível, é um livro que, não é assim tão maravilhoso, na minha opinião, como muitas pessoas acham. Mas tá, vamos falar da história, depois eu volto pra esses pontos aí que me incomodaram durante essa leitura e tudo mais. Aqui o livro é dividido em 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista que a gente encontra é o da Sloane. A Sloane é uma menina de 20 anos, que é uma menina muito humilde, e logo no início, no primeiro capítulo, da Sloane, a gente se depara com ela sofrendo um abuso físico. E a gente vê que ela tá numa situação, numa enrascada ali com um cara, que é o Asa Jackson, que é um traficante, um dos maiores traficantes ali da faculdade e tudo mais. E o Asa, ele é louco, ele é insano, ele é obsessivo, ele trata a Sloane como se ela fosse uma coisa só dele, que mais ninguém pode tocar, e só que ele maltrata ela, ele acha que ele tá dando amor pra ela, mas na verdade ele tá maltratando ela, enfim, é uma loucura. Esse Ace, a gente já vai falar, esse cara, depois a gente vai falar mais sobre ele. E a Sloane tá com ele por um motivo que não é por ela, e sim pelo irmão dela. A Sloane e o irmão foram criados por uma mãe drogada, e a Sloane então teve sempre que fazer esse papel de cuidar do irmão, que é 2 anos só, mais jovem que ela. Acontece que o irmão da Sloane, ele tem autismo e vários outros problemas, então ele sempre precisou de atenção 24 horas. Antes do Asa, a Sloane não tinha se relacionado com ninguém, porque ela não tinha tempo para essas coisas de adolescentes, E aí quando ela foi pra faculdade, ela conseguiu colocar o irmão dela num lugar onde o governo pagaria pra assistenciar ele o tempo inteiro, 24 horas e tudo mais. Aí ela entra na faculdade mais livre, onde ela acaba conhecendo o Asa e começando a namorar. Ela tá há 2 anos nesse relacionamento, ela mora com o Asa, e ela ainda tá com o Asa porque quando ela descobriu que ele era traficante, ela terminou com ele. Só que aí, coincidentemente ou não, ela recebeu uma carta dizendo que o governo não poderia mais arcar com os custos do irmão dela nesse local. E aí ela se vê desesperada e faz o quê? Vai lá atrás do Asa, volta com ele para que ele pague as despesas do irmão. Então ela tá trancada naquela casa, morando com ele, com um traficante poderosíssimo, que abusa mentalmente e fisicamente dela o tempo inteiro, e isso vocês vão encontrar no livro, que é o tempo inteiro. Ele estupra ela, tem muito estupro no livro.
Tem aquele estupro disfarçado de não estupro, mas que a gente sabe que é estupro, e tem um estupro mesmo, que descaradamente. Então é um livro que é perturbador por esse sentido, porque a Colleen Hoover descreve todos esses trilhões e milhões de estupros. E talvez, eu acho que aí ela pecou pelo excesso, não precisava de tanto, mas ela tá nessa situação, sem saber o que fazer, né? Não tem pra onde correr, aquela coisa toda. Depende do namorado pra sustentar o irmão, pro irmão ter uma vida boa, enquanto ela se sujeita a tudo e qualquer coisa por isso. E num dia, né, ela tá na aula cansada, tal, ela conhece o Carter. E aí, mais uma coisa que a gente encontra no livro da Colleen Hoover: amor à primeira vista. Aquele interesse mútuo à primeira vista que não consigo tirar os olhos daquela pessoa e essa pessoa vai mudar minha vida. Então isso acontece nesse livro também. Ela e o Carter se encantam um pelo outro na primeira olhada, assim, na primeira conversa, eles começam já a ter um flerte, mesmo que ela saiba que é, e ela fica, né, repetindo pra ela mesma que ela não pode, porque se o Asa descobrir, ele vai matar ela e vai matar o cara, porque ele é louco nesse sentido. Então, por mais que ela tente não flertar, ela não consegue escapar. Só que ao olhar pra ele, conversar com ele, ela pensa: ele já é diferente de todos os homens que conheci. Mas ela fica decepcionada quando ela vê o Carter na casa deles. Porque o Asa, ele tem aquela casa como se fosse um quartel-general onde ele recebe todos os traficantes que trabalham pra ele. E ela então pensa o quê? O Carter também é um traficante. E aos poucos a gente vai vendo que o Carter não é um traficante, ele é outra coisa. Mas eu não vou falar aqui porque pode ser um spoiler. Mas também talvez você já se ligou no que ele é. O que eu posso dizer pra vocês é que o Carter é o cara perfeito, altruísta, maravilhoso, dedicado, apaixonado, que vai estar ali pra salvar a Sloane disso. E é isso aqui eu quero falar com vocês sobre essa perfeição mais pro final do vídeo, mais pra parte das minhas opiniões. Mas continuando, ela fica meio decepcionada porque ele também é traficante, mas mesmo assim não deixa de flertar com ele e de estar ali. A gente então tem essa parte em que a gente conhece a Sloane e começa a entender o porquê que ela tá ali. A gente tem então os capítulos do Carter, em que a gente vai descobrindo o que o Carter é de verdade, o que ele tá sentindo pela Sloane. E a gente tem então os capítulos do Asa. E esses capítulos dele é o que fazem a gente estremecer, porque a gente vê o quão insano o ser humano pode ser e quão louco. Ele acha realmente que ele tá fazendo muito bem pra Sloane, e como ele foi o primeiro cara em que ela beijou, o cara que ela transou, ele tem todo o direito em cima dela de fazer o que ele quiser com ela e jamais, nunca, nenhum outro homem pode tocar nela. Então aos poucos a gente vai ver como a mente dele trabalha e tudo que ele é capaz de fazer pela Sloane, né? Por essa paixão louca, insana que ele tem por ela. Acontece que a Colleen Hoover, e isso é um ponto positivo do livro, olha só, acharam que eu não ia falar nada positivo do livro, né? Vou falar então. É que ela se aprofunda muito no Asa. E a gente conhece toda a história dele, como que ele veio a se tornar essa pessoa insana que ele é. A gente passa pela infância dele, passa pela adolescência e a gente vai construindo esse personagem junto com a leitura. Então se alguém falar pra mim que o livro é sobre a Sloane, eu vou dizer que não, que o livro é sobre ela e sobre o Asa, esses dois personagens que movem, né, toda a trama. A gente logo no início aí descobre o que o Carter é de verdade, depois a Sloane também já descobre o que ele é e eles vão tentando então dar um fim no Asa, de certa forma, né, sair do perímetro dele, escapar dele. A Colleen Hoover no início do livro disse que esse livro não era para ser publicado, ela começou a divulgar ele diariamente no site, as pessoas começaram a querer mais da história, até que o fim do livro, quando aparece fim, o livro não acaba. Tem ainda mais de 100 páginas para você ler e, né, dentre essas páginas tem um epílogo, um prólogo no final, né, porque daí ela disse que ela publicou no livro da forma que ela publicou no site diariamente. Então ela fez um outro prólogo porque as pessoas queriam mais do livro. Então um prólogo e o epílogo do epílogo, é assim que se intitula mesmo, epílogo do epílogo. Então você vai ter, quando você chegar no fim, você não chegou no fim, por mais estranho que pareça. E não sei se era necessário, se não era, eu não sei direito o que pensar. A única coisa que eu sei dizer pra vocês é o seguinte: o que me deixa... O maior ponto negativo pra mim disso tudo, além de ter 350 milhões de cenas de estupros, que, como eu já falei, eu achei um pouco exagerado, a Colleen Hoover pra mim se perde quando ela fala de assuntos tão sérios como, e que a gente tem que falar, né, abuso. A gente tem visto aí muitos feminicídios, o Brasil é um dos países com maior taxa de feminicídio,
Então sim, é muito importante a gente falar de abuso físico, abuso mental, o que quer que seja, violência contra a mulher. Acho que de uma certa forma ela trata disso nos livros e é muito interessante. Porém, ela coloca aquele personagem perfeito, como eu falei, nesse caso é o Carter, que tá ali pra salvar a donzela em perigo. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. As mulheres que sofrem violência, elas não podem esperar aparecer do nada um cara perfeito pra salvar elas. Elas têm que se empoderar, elas têm que arranjar coragem de onde não tem, força de não sei da onde, pra se livrar de uma situação dessa. Às vezes é pedindo ajuda pra um amigo, às vezes indo direto na polícia, às vezes na terapia. Então há outras formas mais reais de escapar de uma situação como essa. E não simplesmente esperando um cara perfeito aparecer na sua vida. É engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tá num mundo em que os contos de fadas, né, onde as princesas eram salvas por um príncipe maravilhoso, e a gente tá questionando muito isso e tirando, né, isso das histórias, dos contos de fadas, como é que a Colleen ainda faz isso? Colocar a menina sendo salva pelo homem tá tão demodé, tá tão irreal, e a Colleen vai lá e insiste nisso. Então isso é o que me deixa furiosa, de certa forma, em relação a essa leitura, que me deixou, né, furiosa em relação a essa leitura. Tarde Demais é um livro que, ao mesmo tempo, eu não sei se é necessário, talvez ele não seja necessário, talvez ele seja desnecessário por esse motivo, porque ela quer tratar a realidade e ela resolve a realidade de uma forma nada real. Sabe como é? É um livro, como os outros livros dela que eu li, de uma leitura rápida, envolvente. Ela tem esse poder, vamos assim dizer, na escrita dela. Como eu falei, a parte do Asa Jackson e conhecer a história dele e ver a insanidade ali é dura, é forte, mas é muito interessante. E pra mim o Carter não passa de um personagem impossível e irreal. Como eu disse lá no início, é receita de bolo, uma mocinha precisando sendo salva por um cara perfeito, porque o boy dela é um lixo, e aí tratando de assuntos sérios, mas de uma forma que muitas vezes eu acho bem leviana. Então, vai de você querer ler ou não o link da compra, se caso você tenha interesse em fazer parte dessa polêmica aí que esse livro está causando. O link vai estar aqui na descrição pra você adquirir o livro. E é claro, né, depois de eu falar tudo isso, que o livro tem várias cenas de estupro e abusos de tudo quanto é maneira, é óbvio que o livro não é indicado pra menores de 18 anos. Então, se você tem menos que 18, não leia. Você não precisa ler isso de verdade. Acho que tem muitos outros livros ótimos pra que você possa ler, e esse aqui realmente não é necessário na sua vida. Acredite em mim. Tá bom? E se você já leu, me conte o que você achou. Acho que tem bastante pano pra manga pra gente discutir. Vamos, né, trocar informações sobre isso. Então é isso. Se você gostou da resenha, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!